o primeiro palestrante aqui da tarde é o Raul, que também é pesquisador aqui do laboratório, e ele vai mudar um pouquinho. Até então a gente tem falado de raio-x, né, tanto espalhamento quanto absorção. Agora o Raul vai falar um pouquinho de imagem e depois de infravermelho, que é uma das técnicas que nós temos aqui, mas que até então não foi mencionada. Então ele vai falar sobre essa técnica, tá bom? Oi, pessoal, boa tarde. Meu nome é Raul Freitas. Eu sou coordenador da linha de infravermelho aqui no LNLS, linha de nanoespectroscopia de infravermelho. E eu vou falar um pouco para vocês sobre imagem por varredura, ou microscopia de varredura, e também imagens hiperespectrais. E eu vou dar um contexto geral para vocês, o que se faz nessa modalidade, mas, obviamente, eu vou afunilar o assunto para um contraste vibracional, que é algo que você não viu ainda ao longo dessa escola, tá? Então, bom, só para, como eu estou num tema de imagens, vou dar só uma recapitulada aqui no que vocês devem ter visto já, talvez na aula do Sato. Então, alguns conceitos básicos de imagem, limites de resolução. Então, tem alguns limites ópticos aí importantes que vocês devem ter passado, tipos de contraste. Em geral, vocês devem ter visto técnicas de raio-x, então, absorção de raio-x, fluorescência, contraste de fase e tal. Vocês devem ter visto também um pouco sobre tomografia, como que se faz a transição entre essa micrografia bidimensional e esses volumes, essa reconstrução, né, volumétrica. Alguma coisa sobre coerência. Isso é muito importante porque a gente está indo para uma máquina que possui um comprimento de coerência muito grande na faixa de raio-x, e isso tem algumas consequências bem importantes. Uma física nova está por aí, o Sirius vai possibilitar fazer. E vocês devem ter visto um pouco também sobre teoria de espalhamento ao longo desses dias. Bom, eu vou falar um pouco sobre microscopia de varredura e eu vou começar dando exemplos bem gerais, tá? Isso daqui é um assunto bem interessante, que é análise de bens culturais, né? E aqui eu estou dando o exemplo de uma análise por varredura, mas nesse caso in situ, e nesse caso o microscópio teve que ir à amostra. Nesse caso é um museu, né? E isso aqui é uma pintura importante, e a ideia é avaliar a composição desses pigmentos nessa pintura. E aqui está o exemplo de um microscópio, que é um robozinho, um scanner, que é capaz de varrer, de fazer imagens de varredura, nesse caso de fluorescência de raio-x, tá? In situ, portátil. Então, assim, no contexto geral, essas técnicas de varredura, elas se baseiam em propriedades consecutivas, de locais consecutivos numa amostra, e, em geral, você varre ou a amostra ou a sonda para reconstruir essas imagens. Então, é um conceito bem simples, tá? Nesse caso aqui, reconstruiu-se a imagem de fluorescência de um quadro, tá? Bom, um exemplo talvez ainda mais interessante, e nesse caso aqui, a amostra foi ao laboratório. Então, nesse caso aqui, é um síncrotron, tá? Usou-se fluorescência de raio-x em síncrotron, e aí coloca-se o quadro num porta-amostra gigantesco, esse porta-amostra varre o quadro, e é possível reconstruir uma imagem de fluorescência. Nesse caso, uma pintura do Van Gogh, famosa, e foi possível ver que a tela foi reciclada e que havia uma pintura embaixo dessa pintura que todo mundo conhece. E isso só foi possível com uma técnica não destrutível, que é o raio-x, e, nesse caso, com contraste de fluorescência. Então, é um exemplo de que é possível reconstruir imagens por varredura, e, nesse caso aqui, é uma imagem de fluorescência de raio-x, enfim. Mas algumas coisas chamam a atenção aqui e contextualizam essa modalidade em outras aplicações. Por exemplo, quando eu falo propriedades
de locais consecutivos de um objeto, que propriedades são essas? Então, aqui a gente já está falando de contraste, né? Que tipo de propriedade eu estou medindo, quer dizer, que tipo de característica do material a gente está medindo. Aqui, locais consecutivos, que tem a ver com escala. Nesse caso aqui, milímetros, né? Vocês devem ter ouvido falar bastante coisa aí na escala de nanômetros também, enfim. Então, essa é uma pergunta relevante também. E que modalidade? Se a gente vai varrer amostra, vai varrer sonda, enfim, modo reflexão, transmissão. Então, é importante ter esse tipo de pergunta quando você fala em imagens por varredura. Tá? Então, isso aqui é o que eu tenho de mais geral para falar sobre essas imagens, mas agora eu vou começar a funilar nas técnicas de microscopia de varredura. Então, assim, vocês devem ter ouvido bastante sobre interação da radiação com a matéria na faixa de raio-x. Então, existem microscópios ultrapotentes de raio-x, basicamente uma fonte de raio-x, nesse caso aqui um ondulador, alguma ótica para focalizar ou para condicionar esse feixe, um sistema de lentes aqui, em geral lentes refrativas ou conceito de difração também é usado para se focalizar feixes aí na escala até nanômetros, um estágio de varredura, nesse caso aqui, que varre a amostra na frente do feixe, e um detetor. Então, nesse caso aqui, microscopia de transmissão de raio-x, e é possível ter contraste aí. Essa escala aqui é de 250 nanômetros. Então, assim, é possível hoje, se a gente pegar exemplos aí das melhores linhas de microscopia de raio-x, é nessa escala que o pessoal está estudando as coisas. Bom, isso aqui também é muito bem conhecido, microscopia eletrônica, nesse caso de varredura, e todo mundo conhece esse tipo de imagem bonitona que sai desses microscópios, enfim. Mas o importante aqui é que o contraste é a morfologia, né? Então, assim, uma análise de superfície é diferente do raio-x, que você consegue penetrar a matéria e saber o que tem dentro, enfim, sem destruir o material, enfim. Também bem conhecido em biologia, microscopia confocal, é possível medir fluorescência de marcadores, é possível ter esse tipo de imagem aqui, nesse caso aqui, um sistema com células e um tecido, e é possível distinguir as coisas já com uma certa seleção química. E, no contexto da minha palestra, mais para frente a gente vai falar um pouco disso, mas existem técnicas de superfície parecidas com microscopia de varredura, de elétrons, que também medem a morfologia da superfície, mas por tato. Nesse caso, microscopia de força atômica, eu vou explicar um pouquinho sobre essa técnica. Mas todas essas são técnicas de varredura, tem mais um monte delas, mas eu peguei aqui talvez as mais óbvias e as que produzem imagens bem bacanas aí. E ainda nesse tema, como eu vou falar de uma técnica de ultramicroscopia, só contextualizando essa técnica que eu vou apresentar para vocês, existem técnicas muito bem estabelecidas que conseguem medir até átomos. Por exemplo, microscopia de tunelamento é algo bem estabelecido e que tem uma resolução incrível. Microscopia de força atômica, como eu acabei de apresentar. Você tem microscopia de transmissão, de varredura, também de elétrons. Então, é possível reconstruir realmente os sítios atômicos no material. E algumas outras técnicas usando luz, PIM, que é vocês devem ter visto alguma coisa já sobre essa modalidade. Então, é possível ter nanopim, que seria nanoscopia de fotoemissão de elétrons, e microscopia de raio-x, que eu acabei de falar. Então, assim, dentro dessas modalidades, que vocês já devem conhecer bastante o contraste que é produzido por essas modalidades, vem aí uma que é o centro dessa palestra, que é, de fato, um contraste químico na nanoescala. Então, assim, a gente, com essa técnica, que é chamada microscopia óptica de campo próximo, a gente consegue reconstruir essas imagens de varredura, mas com contraste químico e com resolução ali de poucas dezenas de nanômetros. Então, esse é um dos objetivos aí dessa palestra. Então, assim, primeiro eu vou começar explicando os conceitos básicos desse contraste de infravermelho, desse contraste vibracional e por que ele se conecta à química dos materiais, isso na microescala ainda. E aí a gente vai puxar os limites
da técnica para a nanoescala e falar desse mesmo contraste na nanoescala e como que a gente obtém esse contraste lá. Tá? Então, como eu falei, contraste vibracional, sensibilidade molecular do infravermelho, a espectroscopia de infravermelho convencional, como é que ela funciona, como o síncrotron pode ajudar a gente nessa técnica, a espectroscopia como uma modalidade hiperespectral. Então, assim, de fato, essa técnica, no caso do contraste de infravermelho, ela é automaticamente hiperespectral. E eu vou explicar o que é isso. Tá? Bom, quando a gente pensa em ir para a nanoescala, a gente tem um limite óptico ali, bem importante, que é o limite de Abbe. Como é que a gente quebra esse limite para acessar a química dos materiais na nanoescala? E eu vou apresentar um pouco dessa técnica e, no final, eu vou falar um pouco da... Talvez isso aqui está fora do contexto aqui, mas eu vou dar algumas aplicações para vocês. Bom, como eu falei antes, vocês já devem ter visto bastante coisa nessa faixa de energia aqui, na faixa de raio-x, e aí vários contrastes que estão relacionados à interação da radiação com a nuvem eletrônica do material. Então, o que eu vou falar aqui está mais nessa faixa de micro a alguns EVs, alguns mil EVs, e nessa faixa a gente basicamente interage com modos vibracionais do material. Então, assim, é um outro tipo de contraste e eu acredito que seja um bom complemento, tendo em vista que o síncrotron gera todos esses comprimentos de onda. Tá? Então, assim, a gente tem uma linha de infravermelho aqui no síncrotron e a gente usa a radiação para análise. O infravermelho é muito conhecido como método de, vamos dizer assim, um medidor de várias coisas. Assim. Então, assim, na astronomia ele é bem utilizado para reconhecimento de estrelas, temperatura de estrelas, de galáxias e assim vai. Ele é muito utilizado também em imagens térmicas para diagnósticos de equipamentos, enfim, coisas que você não pode tocar, como uma linha de alta tensão e você quer saber se algo está muito quente ou muito frio ali. Para segurança, enfim, sensores, a gente usa controle remoto de infravermelho desde sempre, sensores de posição e aí vai. Mas todas essas aplicações, elas são baseadas num conceito muito simples, que é o conceito de que a temperatura tem alguma relação com a emissão de radiação. Então, assim, voltando um pouquinho, assim, se a gente lembrar do colégio, a gente lembra que a gente define temperatura como uma grandeza macroscópica que tem a ver com o grau de agitação das moléculas, alguma coisa assim. Né? E aí, mais para frente, em física moderna, a gente estuda a relação da emissão de radiação dos corpos, todos os corpos, com a temperatura desse corpo. E isso quer dizer que se a gente fizer uma ponte entre esses dois conceitos, a gente consegue conectar que a emissão de infravermelho desses corpos tem a ver com a dinâmica molecular desses corpos. Então, assim, esse é o vamos dizer assim, que é o fundamento da análise de infravermelho. Medir o resultado da interação da radiação com a matéria e conectar isso à dinâmica molecular desses materiais. Nesse caso aqui, a gente tem mais um efeito translacional do que, de fato, um efeito ressonante quando a gente fala em moléculas. Então, a gente não está aqui nessa lógica aqui, a gente não está medindo, de fato, a vibração molecular ou a vibração que define uma molécula, a assinatura vibracional de uma molécula. Então, assim, quando a gente fala em contraste de infravermelho, de forma analítica, a gente está mais interessado vamos dizer assim, mudanças vibracionais, ou nos estados vibracionais, relacionados à mudança no momento de dipolo molecular. E é assim que a gente define a atividade de infravermelho. Então, de fato, se eu tiver um material simplesmente aquecendo ou esfriando,
ainda é muito difícil usar essa informação como uma identidade molecular desse material. Porque a gente precisa, de fato, excitar estados específicos, que essa excitação tenha alguma conexão com a variação ou com uma modificação no momento de dipolo dessas moléculas. E só para vocês terem uma ideia, como que a gente mede a força da atividade de infravermelho, como que ela escala de fato a diferença entre a eletronegatividade entre os átomos envolvidos nessa vibração. Então, assim, se a gente pensar numa molécula, talvez no grupo funcional de uma molécula, como o sistema massa-mola, você tem duas massas ali, uma mola no meio, que é a ligação química entre essas massas, e aí, se a gente calcula a diferença de eletronegatividade entre esses dois átomos, nos dá uma ideia da força desse modo vibracional, ou dessa atividade vibracional. Aí tem alguns exemplos aqui. Nesse caso, o momento de dipolo é maior, a diferença de momento de dipolo é maior para ligações CO comparadas com CH, por exemplo. Tá? A atividade é mais forte. E aí, só uma digressão rápida, e o que é dipolo molecular, o momento de dipolo molecular? Então, se a gente pensar assim, se a gente trazer duas cargas muito próximas, uma carga negativa e uma carga positiva, tiver um gap muito pequeno entre elas, a gente forma um dipolo elétrico. Tá? Então, esse é o conceito de dipolo. Agora, a separação dessas cargas traz para a gente uma grandeza, que é o momento de dipolo. Então, assim, se você quer, quando se fala em momento de dipolo, a gente sempre está falando de uma grandeza que correlaciona a distância entre essas cargas e a carga em si. Tá? E, no ponto de vista molecular, que a gente tem uma soma de momentos de dipolo, que é uma soma de várias cargas e suas distâncias com relação a outra carga. E, quando a gente fala de momento de dipolo efetivo de uma molécula, é a soma desses vetores. Tá? Então, indo mais fundo, no caso real, se a gente pegar uma molécula de CO2, por exemplo, e essa molécula ela tem ali 2 oxigênios, um carbono, e ela pode vibrar de várias formas. Então, assim, eu vou apresentar um pouco mais desses modos vibracionais, mas já antecipando aqui, existe um modo chamado estiramento simétrico, que seria esses 2 oxigênios se distanciando do carbono de maneira simétrica. E, nesse caso, se você calcular a diferença de momento de dipolo efetivo aqui, ela é nula. Então, esse modo vibracional é inativo no infravermelho. Já alguns outros modos, por exemplo, como esse bending e também o stretching assimétrico, então, nesse caso, quando um oxigênio vai para um lado, o outro oxigênio vai para o mesmo lado, aí sim você tem uma variação de momento de dipolo não nula. E você tem o que a gente chama de um modo ativo no infravermelho. E aí, mais como uma tecnicalidade, assim, tem uma nomenclatura aí para esses modos vibracionais, e elas são razoavelmente intuitivas. Então, tem o estiramento simétrico, que é esse que esses 2 átomos eles variam a distância com relação a esse amarelo aqui, de forma simétrica, o assimétrico, enfim. E todos esses modos eles podem ou não ser ativos no infravermelho. Como é que a gente conecta isso a... Como é que está aí? Então, seria estranho eu fazer com as mãos isso. Mas como é que a gente conecta isso, essa atividade vibracional, à identidade molecular dos materiais? Então, como eu falei antes, se a gente pensar nessas moléculas ou grupos funcionais como um sistema massa-mola, esse sistema tem uma propriedade chamada ressonância, que é muito específica, que se conecta a essas constantes. Então, existem frequências em que eu consigo transferir mais energia para esse material se eu quiser excitá-lo. Então, isso quer dizer que ele absorve muito mais energia nessas frequências específicas. E aí, como exemplo aqui, deixa eu pegar aqui a molécula de água, molécula de amônia e etanol. E aí, tem vários grupos funcionais, e aí, à medida que esses grupos funcionais vibram em diferentes modos, cada modo desse tem uma frequência específica aqui.
Essa frequência quer dizer que se eu jogar radiação infravermelho nesse material e eu tentar medir o quanto de radiação foi absorvida, obviamente, no etanol, se eu tiver nesse modo estranho aqui, eu vou absorver muito mais nessa frequência de 1190 números de onda, por exemplo. Tá? E assim vai. Então, com isso, a gente consegue, de fato, ter uma sensibilidade ao tipo de molécula que está ali, ou tipo de grupo funcional que está envolvido naquele modo vibracional. Ou, às vezes, até um conjunto deles. Isso tudo é muito estabelecido. Existe um banco de dados muito bem conhecido sobre respostas vibracionais moleculares. Então, com isso, os espectroscopistas, os químicos usam isso aqui de montão. Tá? É uma técnica razoavelmente barata e acessível, e é possível identificar materiais por sua resposta vibracional pelo seu espectro de absorção. E agora a gente vai começar a entrar mais na técnica, como é que se mede esses espectros de absorção. Né? Então, assim, só recapitulando, a gente tem agora uma ideia de como é que funciona a análise vibracional. O contraste de infravermelho é algo complementar ao contraste de raio-x, e talvez vocês tenham visto alguma coisa de ultravioleta também. Enfim, e tudo isso nos possibilita medir mais coisas. Né? A atividade de infravermelho nos materiais é proporcional a mudanças no momento de dipolo molecular desse material. O momento de dipolo é proporcional à eletronegatividade desses átomos que compõem a ligação. Moléculas podem ser ativas ou inativas no infravermelho, dependendo da simetria dessa vibração. E esses modos moleculares podem ser usados para identificar os materiais. É isso que a gente sabe até agora, que eu espero que vocês saibam até agora. Agora a gente vai falar um pouco mais da técnica, como é que a gente mede essa absorção. Então, assim, como eu mostrei antes, a gente tem um tabelão aí de um banco de dados que nos ajuda a identificar os materiais. Mas, para isso, a gente precisa cobrir uma faixa espectral razoavelmente grande aqui. Tá? Que vai desde dezenas de milieVs até centenas. E, para isso, a gente precisa ter fontes que cubram esse espectro. Então, assim, existem várias fontes, inclusive infravermelho é uma técnica bem conhecida na bancada. Então, assim, a fonte usada na bancada é um filamento quente, chamado fonte térmica, ou fonte de corpo negro, e é algo extremamente simples, é uma lâmpada sem bulbo. Tá? E a emissão dele, a emissão típica dessas fontes, é essa curva preta aqui que a gente está vendo aqui. Bom, existem lasers de infravermelho, também são muito comuns, e nesse caso os lasers são ultrapotentes, no entanto, a banda é muito mais restrita. Lembrem-se que a gente quer uma banda extensa para que a gente possa avaliar vários modos vibracionais. O laser, ele possibilita análise em algumas dessas bandas, mas em geral não tem nenhum laser que cubra toda aquela faixa de mid-infrared continuamente. E isso é uma vantagem grande das fontes de banda larga. E, finalmente, o síncrotron, que é uma fonte de banda larga similar a essa fonte térmica, só que com um brilho aproximadamente 1000 vezes maior do que uma fonte convencional. Então, assim, é um aumento brutal do brilho que possibilita fazer uma série de técnicas adicionais. Eu vou mostrar algumas das vantagens do síncrotron comparado a uma fonte de corpo negro, mas, enfim, só essa vantagem do brilho já é algo bem importante. Wendell. Deixa eu correr aqui. Bom, eu estou evitando pisar ali porque... Mas, como eu falei antes, a técnica é bem simples, é parecida com absorção de raio-x. Você tem uma fonte, nesse caso a gente tem um interferômetro, que eu vou explicar mais para frente por que a gente tem que ter esse interferômetro, e um detetor. E aí você tem, nesse caso, um interferograma, e a gente faz um processamento de Fourier e obtém um espectro. Tá? Bom, tem algumas coisas que a gente vai construir ao longo da palestra. Mas, uma vez que a gente mede o que seria o espectro da fonte, mais o ambiente, a gente tem o que a gente chama de
espectro de referência. Tá? Se você coloca uma amostra ali, e lembrando que dependendo da amostra, você tem grupos funcionais que podem absorver de forma massiva essa radiação que está tentando passar no material, você tem o que a gente chama de espectro de absorção, nesse caso aqui um espectro de transmitância de infravermelho. E aí esses vales aqui, esses picos invertidos, eles são essas ressonâncias moleculares em frequências bem específicas. Tá? Então, assim, a técnica ela é bem parecida com a absorção de raio-x nesse sentido. Agora, por que a gente precisa de um interferômetro ali? Porque a gente tem uma fonte de banda larga. Então, das duas, uma. Ou você precisa de uma grade de difração que você consegue separar esses comprimentos de onda espacialmente, ou você usa interferometria de Michelson, nesse caso. Enfim. E aí eu vou dar um exemplo com um comprimento de onda só, que talvez seja um bom começo para entender, porque nunca viu um interferômetro de Michelson, entender como é que funciona esse interferômetro. Então, assim, você tem uma fonte, essa radiação chega num beam splitter, que é um divisor de feixes, parte dessa radiação vai para um desses braços, o braço 1 aqui, o espelho fixo, parte da radiação é transmitida nesse vidrinho aqui e vai para um braço, que é um braço modulável. Bom, como é um espelho, aqui, essa radiação bate e volta para o beam splitter, assim como nesse braço aqui. Então, esses feixes se reencontram na volta no beam splitter e vão para um detetor. 2 feixes. Tá? Se eu tenho um comprimento de onda só, esse campo elétrico pode ser representado por uma senoide, por exemplo, tá? Essa oscilação do campo elétrico. E aí eu tenho braço 1 e braço 2 para uma determinada posição desse espelho de referência aqui. Tá? Se você move um pouquinho esse espelho, o que acontece é que você começa a mudar a relação de fase entre esses dois feixes, o campo elétrico desses dois feixes. E aí você pode ter interferências construtivas ou destrutivas. Nesse caso, se você varre totalmente esse espelho, sei lá, 2 πs como diferença de fase, você de fato vai ter uma senoide. Você vai passar pelo zero, vai passar pelo mínimo dela, depois começa a subir de novo, enfim, é uma soma de senoides. Tá? Então, esse é o conceito que a gente usa para construir nossos espectros. Então, nesse caso aqui, não é o espectro ainda, é um interferograma. A gente está interferindo 2 ondas. Então, assim, de um comprimento de onda, se você fizer um processamento de Fourier, vocês devem ter ouvido Fourier ao longo de toda essa escola, né? Mas a transformada de Fourier de uma senoide vai dar uma função delta, uma função fininha e muito alta. Tá? Se eu tenho 2 comprimentos de onda, eu vou ter 2 deltas deslocados em frequência. Tá? Porque a frequência deles é diferente, 2 comprimentos de onda. Se eu tenho N comprimentos de onda, que é o caso do síncrotron, o que eu vou ter é um interferograma com essa cara aqui, não vai ser mais, ele não é tão óbvio mais como uma soma, que você consegue até ver que talvez aqui seja uma soma de 2 ou 3 senoides, sei lá. Aqui já não é mais possível deduzir isso. Mas aqui tem a soma de várias senoides em várias frequências. Então é uma síntese de Fourier e o processamento de Fourier vai te dar um espectro nesse caso. Você tem várias deltas, uma do lado da outra aqui, reconstruindo isso. Então, assim, esse é o princípio, a gente mede o interferômetro e processa por Fourier. E tem um espectro no final. E aí, voltando para o experimento que eu mostrei antes, então você faz primeiro uma medida, aqui é a fonte, né? Você faz uma medida sem amostras, e você tem um interferograma super fino. Se ele é fino no espaço de distâncias, no espaço recíproco, que é centímetro a menos 1, ele vai ser bem largo, tá? No espaço de Fourier. E nesse caso a gente mediu o que a gente chama de espectro de referência, que é só a fonte mais o ambiente. E aí se eu coloco uma amostra aqui, e normalizo, aqui está bonitinho porque já está normalizado pelo fundo, enfim, é possível ter o espectro de absorção ou, nesse caso, um espectro de transmitância. Tá? Bom, de novo, o que a gente aprendeu? Que as moléculas vibram
Aliás, a gente de fato quer ter uma faixa de análise grande o suficiente para analisar uma série de moléculas ao mesmo tempo, e isso possibilita identificar vários materiais. Já existe um banco de dados para isso, e FTIR é uma técnica que se baseia numa fonte de banda larga, um interferômetro e um processamento de Fourier para obter esses espectros. Então, basicamente, é isso. Agora a gente pode começar a ver o papel do síncrotron nisso tudo e como é que a gente chega na nanoespectroscopia de infravermelho. Tá? Quanto tempo eu tenho aqui? Vamos lá. 30 minutos? Tem mais 30 minutos. Beleza. Bom, voltando ao síncrotron, eu antecipei essa vantagem aqui, que é uma vantagem no brilho, que é uma vantagem de aproximadamente 1000 vezes no brilho, comparado a uma fonte convencional. Ela é ultra larga, então, assim, além dessa faixa chamada de fingerprint, de infravermelho, que é onde estão ali as moléculas orgânicas mais importantes, o síncrotron também gera infravermelho de muito baixa energia, que a gente chama de terahertz, de poucos terahertz, beirando ali centenas de gigahertz já. E essa faixa é extremamente importante porque é possível estudar, por exemplo, modos rotacionais dos materiais. Por exemplo, em gases, você não consegue estudar, você não vai ter modos vibracionais muito bem definidos, como eu mostrei antes, você tem muito mais estados de rotação. E as frequências são ultra baixas. Então, o síncrotron é a melhor fonte existente, fonte de banda larga de terahertz, por exemplo. É uma fonte polarizada, que é muito importante para esse experimento de nanoespectroscopia, que eu vou mostrar. Uma fonte de bancada não é polarizada. E aqui, mais uma tecnicalidade, a taxa de repetição é muito alta também. Ela é, em geral, CW para várias aplicações. CW Continuous Wave. Tá? Bom, é uma fonte muito boa para espectroscopia de infravermelho. A primeira vantagem, aliás, usando essa vantagem do brilho, as fontes de infravermelho em síncrotron possibilitaram o uso dessa fonte como um microscópio, em microscopia, quase que confocal. E por que é preciso um síncrotron para isso? Né? Poderia ser uma fonte de banda larga térmica, por exemplo. Né? Mas aqui tem dois detalhes. Isso aqui é um esquema de um microscópio comum de infravermelho. Ele lembra bem um microscópio confocal, mas basicamente o feixe de IR está entrando aqui, ele passa por uma condensadora que focaliza o feixe na amostra, que é o estágio da amostra, depois eu tenho uma objetiva que leva esse feixe para um detetor. Bom, em geral, o tamanho desse foco aqui na amostra é definido por algumas aberturas que eu tenho antes e depois da amostra. E essas aberturas, quanto menores, menor vai ser meu spot de análise. Mas, à medida que eu fecho essas aberturas e aumento minha resolução aqui, eu perco feixe, né? Eu perco sinal. Então, se eu não tiver uma fonte que tem uma densidade de potência muito alta, eu, obviamente, vou inviabilizar esse tipo de análise. Que é o que acontece, de fato, não existe um microscópio confocal de bancada com fonte de banda larga. Os microscópios são de full field, é um outro conceito, o feixe é um pouco maior na amostra. E não precisa ter aberturas tão pequenas. Mas, enfim, o uso do síncrotron foi crucial para o uso desse tipo de microscópio, para ter essa modalidade de microscopia de infravermelho. E aí a extensão eu mostrei só o microscópio, mas você tem um microscópio com esse esquema confocal aqui, mas antes disso você tem um interferômetro, que eu expliquei antes, e nesse caso a fonte é a fonte síncrotron. Há uma visão um pouco mais realista Talvez eu vou passar um vídeo aqui, que é uma cortesia do Soleil, que mostra como é que funciona de fato um FTIR, nesse caso um micro FTIR. Tá?
simples. Não, não é igual, mas é similar. Eu vou mostrar o que tem do lado lá. Bom, enfim, mas talvez eu vou antecipar um pouco. Esse vídeo tem 5 minutos, acho que não tem esse tempo todo, não. Mas talvez só a parte do interferômetro é bem legal. Então o feixe está vindo aqui do síncrotron, ele passa por uma ótica básica, e aí aqui é o interferômetro, ele vai mostrar mais detalhes, depois do interferômetro ele vai para o microscópio, e o detetor está aqui dentro. Então ele vai mostrar de mais perto. Está em francês, então se vocês tiverem algum problema, o Yves está aqui para nos ajudar com o francês. Mas esse braço que está movendo aqui é aquele espelho de referência que eu falei que no interferômetro fica se movendo e variando a relação de fase entre os braços. Esse é o braço fixo, né? E esses feixes eles batem nesses espelhos, reencontram no beam splitter e vão para o microscópio. É razoavelmente simples o conceito, é um conceito de interferometria usado em várias outras técnicas, mas ele é muito robusto, porque ele possibilita medir quase que em single shot todo esse espectro. Então isso é muito importante quando você quer comparar vários picos e fazer uma comparação criteriosa da intensidade desses picos, por exemplo, porque é um único experimento. Não é que nem uma grade que você pode ter uma eficiência que varia com o ângulo, por exemplo. Nesse caso aqui, o throughput é meio que constante ao longo do processamento. Enfim, eu vou passar para frente aqui, quem quiser ver depois com mais detalhes. Mas, agora uma visão mais realista dos microscópios atuais, eles não são bem confocais, mas eles são microscópios de full field. Eu sei que eu estou falando de técnicas de varredura, mas vale a pena só falar como é que funciona. Então, assim, o interferômetro fica aqui do lado, como eu mostrei antes. O feixe, depois do interferômetro, entra no microscópio, tem a região aqui o estágio da amostra, e vai para um detetor, que de fato não é um detetor pontual, mas é um CCD de infravermelho, chamado FPA, Focal Plane Array. Tá? E isso quer dizer que, quando eu coleto um espectro nesse instrumento, eu tenho um espectro por pixel, e não mais um espectro numa região específica. Então, toda a região iluminada, que é o campo de visão aqui, que acaba sendo um pouco maior do que os campos de visão de um microscópio confocal, ele é reproduzido nesse array, e aí eu tenho uma imagem de full field, e aí a gente vai chegar nesse conceito de imagem hiperespectral, que de fato cada pixel tem um espectro inteiro, e é possível selecionar fatias desse cubo hiperespectral e ter, por exemplo, uma imagem para uma frequência específica. Então, é para isso, esse é o conceito de imagem hiperespectral, e, nesse caso, o contraste seria a absorção de infravermelho. Com isso, só mostrando alguns dados atuais, aí, como é que se faz microscopia de infravermelho. Então, assim, primeiro que a barra aqui é uma barra de 100 microns, tá? É uma microscopia razoavelmente grosseira por conta do comprimento de onda que é muito longo. A gente vai chegar nisso. Tá? Mas o que é mais importante é que, nesse caso, foi possível analisar, por exemplo, um tecido biológico, uma fatia de cólon, acho que de útero, eu não lembro exatamente dessa pesquisa, mas é um pedaço de tecido biológico. Nesse tecido biológico você tem vários componentes, lipídios, proteínas, DNA, enfim, células diferenciadas, e é possível por esse padrão de espectros, esse padrão espectral, então são vários espectros, isso vem de uma imagem hiperespectral que eu mostrei antes, é possível até classificar essas regiões químicas e atribuir essas assinaturas a componentes macroscópicos do tecido. Por exemplo, como eu falei antes, lipídios, proteínas, enfim. Então, assim, aqui já não é mais você olhando para C-O. Aqui já é um conjunto de picos que identificam uma parte específica do tecido. Então, já é a evolução dessa análise. Eu acho que com isso a gente fecha essa parte de microscopia e agora a gente vai para o que eu falei antes, que é a nanoscopia de infravermelho.
Mas tá em algum lugar aqui esse cabo? Ok. Dá um desconto aí, hein, Cris? Ok. E, bom, por algum motivo não está aparecendo aqui, mas o nosso objetivo final é, de fato, saber como é que a gente faz nanoscopia de infravermelho, né? Então, assim, a gente aprendeu aí que é possível fazer microscopia, e a pergunta é, por que não fazer nanoscopia ou microscopia abaixo dessa escala de micrômetros de materiais biológicos ou de materiais orgânicos, enfim, com esse contraste de infravermelho. E tem vários casos científicos urgentes aí que precisam desse tipo de sonda. Então, assim, materiais bidimensionais já são pequenos por natureza, enfim, tem interfaces nanométricas, e em biomedicina, por exemplo, as pessoas querem estudar, por exemplo, a origem de certas etapas de metástase nos tecidos, enfim, alguns detalhes são nanométricos e se faz necessário uma sonda que consiga ver a química dos materiais nessa escala. Mas aí existe um limite, vocês devem ter aprendido um pouco sobre esse limite, que é o limite de difração. Então, assim, em geral, em microscopia, a gente não consegue avaliar coisas muito menores do que o comprimento de onda, com a melhor ótica possível que vocês possam ter. É um limite fundamental. E como é que a gente quebra esse limite? Né? E faz nanoscopia. Então, esse é o limite de Abbe, tá? A fotinho dele aí. E é importante lembrar que, para o infravermelho, como eu tenho comprimentos de onda muito longos, a microscopia acaba sendo grosseira. Né? Então, assim, grosseira comparada às técnicas comuns aí, que até microscopia ótica ou confocal, um laser, consegue ali 1 micron facilmente. Né? Então, assim, é difícil conseguir isso com infravermelho. Então, a primeira coisa é que a gente vai para um outro regime da luz, ou vamos dizer assim, da propagação de ondas. Então, quando vocês devem ter estudado até agora, são coisas que estão muito longe da fonte. Esse regime de far field, uma frente de onda muito bem definida, você consegue interagir com elementos ópticos e focalizar, enfim, manter a coerência dessa frente de onda, enfim. O que a gente vai estudar aqui é um limite onde você está muito próximo da fonte. E nesse regime, os campos ainda não estão bem definidos. Existe uma região ali meio turbulenta desses campos, e aí o campo, à medida que ele vai se distanciando da fonte, você começa a definir um pouco mais essas frentes de onda. Então, a gente vai trabalhar nesse regime, porque nesse regime os campos são evanescentes. E aí vocês vão ver a vantagem disso. Então, assim, microscopia de campo próximo, ou regime de campo próximo, é esse regime que eu acabei de mostrar. Então, a microscopia de campo próximo, ela se baseia justamente nesse caráter evanescente das ondas. Então, isso começou com o SIND tentando entender a transmissão de luz num orifício muito pequeno, e começou a ver que essa transmissão começou a não ser tão trivial e ter uma dependência enorme com o comprimento de onda. E a pergunta foi, o que acontece na proximidade desse orifício? Então, existem campos ali confinados, e, de fato, esses campos podem ser usados como uma sonda. Tá? E como eles não dependem do comprimento de onda, é possível ter uma sonda em comprimentos de onda variados, mas que depende muito mais da forma. E aí, a evolução disso é que hoje se usa, por exemplo, hastes muito pequenas, tá? Que, quando em contato com essa radiação, elas podem atuar como um confinador de campos, enfim. E aí, esse efeito de onda evanescente, se você tem uma sonda muito pequena, te possibilita ter um volume de campo muito pequeno, ali, muito menor do que o comprimento de onda. Mas, enfim, a gente entende muito mais se a gente olhar para o que a gente faz na realidade. Então, o que a gente tem lá é uma ponta de microscopia de força atômica. Então, um microscópio de força atômica é um microscópio, para quem nunca ouviu falar disso,
É um microscópio que mede a superfície dos materiais, o relevo da superfície dos materiais por toque. Então existe ali uma haste muito pequena e muito fina, que de alguma forma você consegue aproximar a tua amostra nessa haste, você consegue varrer a tua amostra. À medida que você varre, você registra a altura dessas modificações, desse relevo, para cada posição XY da tua amostra. Enfim, microscopia de força atômica é bem estabelecida, medindo a topografia nanométrica e até atômica de materiais. Nesse caso, a gente usa uma ponta metálica, então a gente ilumina essa ponta, tem cargas livres ali, a gente separa essas cargas. Eu não vou entrar em detalhes sobre esse processo de separação de cargas e como que essa haste funciona como uma antena. Mas o resultado mais importante é que a gente cria um confinamento de campo bem na extremidade dessa haste. E esse confinamento de campo, embora esteja aqui, no nosso caso, vindo de ondas com frequências de vários microns, ele tem aqui poucos nanômetros de diâmetro, que escala com o raio dessa ponta aqui. Então, assim, dessa forma a gente tem um regime não propagante da luz, mas que ainda assim pode ser usado como uma sonda, se a gente trazer... Bom, eu ia explicar um pouco de AFM, mas eu vou pular aqui. Se alguém tiver uma dúvida, eu volto aqui. Mas o mais importante é que, uma vez que você criou esse campo confinado na extremidade da ponta, você pode trazer a tua amostra muito próximo desse campo e tentar estudar a interação desse campo com a tua amostra. Mas, nesse caso, eu já tenho uma fonte nanométrica. Tá? Bom, o experimento que a gente tem aqui é um experimento em que a gente usa como fonte o síncrotron, o infravermelho do síncrotron. A gente usa um interferômetro de Michelson aqui, só para vocês identificarem. Aqui está aquele espelho que se move e aqui está o braço fixo. Mas nesse braço fixo, ao invés de ter um espelho, o que a gente tem é um AFM. Então o que a gente faz é iluminar essa ponta confina esses campos e a gente varre a amostra embaixo dessa ponta e reconstrói uma imagem que tem um contraste tanto de topografia ou morfologia, também um contraste óptico, que é o contraste da interação dessa nanofonte de infravermelho com a superfície da amostra. Então, no fundo, bom, não vou pular isso aqui, mas no fundo o que a gente tem são essas duas informações. Então, assim, se a gente pegar uma amostra muito padrão, que são degraus aqui de SiO2 em cima de silício, é um padrão muito utilizado em AFM. Nesse caso é um padrão de 100 nanômetros de altura e de 1,5 micron de distância entre eles aqui. Se a gente fizer o AFM convencional, a gente tem esse sobe e desce da topografia, que é esse perfil branco aqui. Mas junto com essa imagem, com essa informação de topografia, a gente tem essa imagem aqui, que já é uma imagem óptica. É uma imagem da interação do infravermelho com esse material. E nesse caso, como o índice de refração, como a resposta de espalhamento desse material é muito diferente se a gente compara silício com SiO2, eu tenho um contraste muito alto entre esses dois materiais, entre o degrau e o vale. Tá? Bom, uma vez que eu fiz essa imagem, eu posso escolher um ponto e tirar um espectro de infravermelho, que é essa curva aqui, nessa faixa de frequências, e essa resposta, esse pico aqui é o pico da sílica. Tá? O silício é flat, nessa faixa de infravermelho, então eu não veria um pico. Mas a sílica, sim, ela tem aqui um pico de fônon, tá? Que é muito bem conhecido. Próximo passo é fazer um que a gente chama de line scan. Então a gente pega um espectro por ponto aqui nessa linha. E, enfim, dessa forma é possível reconstruir esse tipo de imagem aqui, nesse eixo vertical é frequência, nesse eixo horizontal é posição. É possível ver aqui, se eu tirar uma fatia aqui, eu tenho exatamente esse espectro. Eu tenho um pico aqui na região de 1130, alguma coisa assim. Enfim, em todo lugar que eu tenho silício, eu tenho esse espectro, essa imagem meio flat. E onde eu tenho SiO2, eu tenho um pico aqui. Tá? Isso é ótimo para medir interfaces, por exemplo. Você quer medir a transição química entre uma região e outra, você tira um espectro a cada ponto ali. E, finalmente, você consegue também tirar um espectro
por ponto numa imagem bidimensional. E aí você consegue fazer o que a gente chama de imagem hiperespectral. Nesse caso, a gente está realçando duas faixas específicas. Uma é na ressonância da sílica, então a sílica se torna mais forte do que o silício, e o inverso, fora da ressonância, o silício volta a ser mais forte que a sílica. Tá? Então, assim, esse é o tipo de dado que a gente mede aqui na nossa estação de nanoespectroscopia de infravermelho, contraste de infravermelho misturado com contraste de topografia. Talvez eu vou mostrar um vídeo aqui de como que funciona essa medida. Deixa eu ver aqui, eu acho que eu tenho mais... Esse aqui é um interessante. Então, esse daqui é um vídeo da interface do nosso instrumento. Então, o que você está vendo aqui, a gente está varrendo uma superfície. Nesse caso aqui, são fibras de carbono dentro de encapsulados numa resina. Então, isso aqui é topografia. Então, isso aqui é a altura. Isso daqui é fase da medida de topografia. Então, o AFM ele também tem... Você consegue tirar um contraste de fase, mas ainda morfológico. E aqui embaixo você tem o contraste de amplitude do SNOM, de infravermelho, e a fase. Enfim, não tem muito contraste aqui na fase, mas uma coisa interessante aqui é que, embora seja flat na imagem topográfica, existe uma estrutura aqui que está sendo revelada pela parte óptica, que é um contraste grande entre a resina e as fibras de carbono. Tá? Uma vez que você faz isso, você pode escolher um ponto e tirar um espectro. Vou adiantar um pouco aqui. Terminando. Vocês vão ter mais detalhes sobre essa medida na prática, lá na linha. Então, vocês vão usar exatamente essa interface, vão fazer algo parecido, fazer uma imagem, escolher um ponto, tirar um espectro. Tá? E aqui é exatamente o que o exemplo está fazendo. Ele está escolhendo alguns pontos. Vou deixar fazer pelo menos um interferograma aí. Então ele está agora medindo um interferograma. No final dessa aquisição, ele vai fazer um processamento de Fourier e nos dá um espectro. Enfim, esse espectro, acredito que ele vai dar um zoom aqui, mas tem alguns picos aqui que são específicos da resina, enfim. Então é essa forma como a gente mede e combina AFM com microscopia de infravermelho. E agora, alguns últimos slides aqui, de algumas aplicações, que eu acho que, se isso é uma sessão de imagem, eu vou tentar pelo menos dar um gostinho para vocês do que são os casos reais, e que são casos que estão sendo estudados na nossa linha, ou pesquisa interna, ou pesquisa de usuários, enfim. Nesse caso aqui, era uma pesquisadora aqui do centro, e ela estava estudando cabelo. Então, ela estava tentando investigar a origem da cor dos cabelos pela estrutura química interna do cabelo. Enfim, a gente sabe que cabelos, eles têm melanina, queratina, enfim. Essa propaganda de shampoo, ela de fato é verdadeira, assim, essas imagens funcionam, assim. Tem isso mesmo. Mas, enfim, estudar como é que a gente entrega drogas ou cosméticos para a parte central do cabelo é muito importante. Como é que essa química que a gente está aplicando acessa os componentes internos do cabelo. Então, essa pesquisadora, na verdade, é uma pesquisa, eu participei também, o Francisco, o pessoal do nosso grupo participou também. Basicamente, a gente estava pegando regiões específicas do cabelo, onde a gente tem esses aglomerados de melanina, que eles chamam de melanossomas, estava tentando ver diferenças entre um cabelo branco, um cabelo escuro, enfim. É esse o contexto. Nesse caso, não era cabelo humano, era cabelo de ovelha, então era lã, na verdade, né? E o motivo é que, se você pegar um cabelo claro de uma ovelha, ele é naturalmente claro. Não é uma pessoa que envelheceu, como eu, e tem cabelos brancos.
Então, era uma forma de ter uma análise mais natural da cor dos cabelos, enfim, da estrutura química da cor do cabelo. Esse é um estudo recente, também em biologia, nesse caso, entrega de drogas. A gente sabe que hoje existe um alarme aí com superbactérias, né? Bactérias que antibióticos não conseguem dar conta dessas bactérias. E aí, um pesquisador aqui do centro, o Matheus Cardoso, ele lidera uma pesquisa onde ele funcionaliza nanopartículas de sílica e aumenta a afinidade entre essas nanopartículas e bactérias. Com isso, se ele consegue encapsular uma certa droga, ali dentro ele consegue entregar essas drogas com muito mais eficiência e localmente, sem matar o resto, o que ele não quer. Enfim, e o teste na nossa linha foi que ele pegou, isso daqui é uma imagem de AFM, de um pedaço da bactéria, com as nanopartículas, e a gente tomou alguns espectros bem longe da nanopartícula e foi se aproximando da nanopartícula. E foi possível ver, por exemplo, quando você está longe da nanopartícula, você tem só a assinatura molecular da bactéria, com esses picos das amidas, e à medida que você vai se aproximando, o pico da sílica vai aumentando, e há um pequeno shift, um redshift, no pico da amida, que mostra uma interação entre as proteínas da bactéria e a nanopartícula. É isso que a gente queria provar. Essa interação é bem local. Ela está ali, tem um alcance de 100 nanômetros, por exemplo. Talvez eu vou pular esse, a gente está correndo. E esse é um estudo bem recente, um estudo bem bacana, porque é tudo isso que eu falei para vocês, mas em líquidos. Então, assim, como é que se faz, qual que é a utilidade de se avaliar amostras em líquidos? Se tiver algum biólogo aqui, ele vai falar rapidinho, né? A gente sempre procura analisar as coisas no meio, vamos dizer assim, o quanto mais similar do meio nativo dessas organelas ou desses materiais biológicos. E aí, essa técnica, como possibilita ver a química dos materiais na nanoescala, o ideal é que a gente consiga comece a ver coisas muito mais próximas de seres vivos ou de seres dentro do ambiente nativo deles. Então, essa aqui é uma pesquisa bem recente, o paper acabou de ser submetido e a Ingrid está aqui, ela liderou esse trabalho e o grande avanço aqui é que a gente conseguiu fazer uma célula líquida baseada em grafeno, que a gente conseguiu. Primeiro existe uma litografia num chip de nitreto de silício, você criou alguns canais ali, e a gente consegue encapsular o líquido com uma folha de grafeno. Vocês já ouviram falar de grafeno? Bom, grafeno é uma folhinha atômica de carbono, tá? E a grande vantagem aqui é que o grafeno funciona como uma interface mecânica, então é como se fosse um ambiente seco para a ponta de AFM, tá? E como ele é muito fino, ele é quase transparente para o infravermelho. Então eu consigo, qualquer coisa que se agarra no grafeno aqui e fica disponível para análise, eu consigo acessar com minha ponta. Então o grande avanço aqui é que a gente conseguiu criar uma célula onde a gente consegue colocar, nesse caso aqui, são clusters de proteína, a gente conseguiu atachar esses clusters no grafeno por dentro, e aí existe uma interface aqui quase seca e estática que a gente pode acessar, mas o cluster continua sendo nutrido pelo meio líquido. Então essa é a coisa bacana. E foi possível, primeiro, identificar vários líquidos, né? É uma pena que eu não tenho aqui a medida mais legal, mas que é a resposta das proteínas. Talvez eu tenha, vamos ver. Eu não tenho. E finalmente, é uma das frentes mais fortes do nosso grupo, assim, o estudo de materiais bidimensionais. Então, é o grafeno e seus amiguinhos aí, bem fininhos, né? E o Francisco vai falar bastante disso. O Francisco tem liderado essa frente no nosso grupo. E na palestra dele de aplicações, ele vai falar bastante sobre umas coisas mais físicas, aí, mais estranhas, propagação de umas ondas bem interessantes nesses materiais. Mas, enfim, é uma modalidade também que está sendo bem explorada na nossa estação. Então, acho que com isso a gente cobriu a microscopia e a nanoscopia de infravermelho. Eu espero que, lógico que eu puxei o assunto muito mais para o meu lado, né?
a gente fala de varredura, em muitos momentos ficou longe da varredura aí, né? Mas essa é uma técnica de varredura. O SNOM, né? Que é Scanning, Scattering, Near Field Optical Microscopy, é uma técnica de varredura e é uma técnica muito importante. Hoje tem só mais 2 síncrotrons com essa modalidade, então o Brasil está bem nisso, né? A gente tem algo que é bem único aí e, enfim, eu queria mostrar isso para vocês. Eu vou pular aqui, deixar para as perguntas, tem algumas referências importantes aqui. Obrigado pela atenção, pessoal. Então, nós temos tempo para perguntas. Já tem vários. Posso fazer uma na frente de todo mundo? Só... É uma curiosidade, aquela da célula líquida com grafeno em cima. Como você tem certeza que não vai ter uma interação do grafeno com o que você quer estudar? Ele é inerte? Pode se considerar Sim. como sendo inerte? O que eu colocar lá dentro vai continuar como é. Tem para todo gosto. Você pode ter o grafeno purinho ali, e ele é inerte. Agora, você pode também funcionalizar o grafeno para que ele se torne mais atrativo para as coisas que você quer estudar. Então, assim, é possível ir para os dois lados. Mas, nesse caso, a gente não fez nada com o grafeno. As proteínas, de alguma forma, grudaram ali e a gente aproveitou isso. Está cheio de perguntas. Olá. Qualquer elemento, qualquer molécula, eu sou geólogo, então vou falar de mineral. Qualquer mineralogia ou qualquer rocha que tenha alguma assinatura no infravermelho, eu conseguiria identificar usando essa técnica na minha amostra. Inclusão fluida também, inclusão em grão de quartzo, por exemplo, onde você tem água, numa esferinha você vai ter água, sólido e gás e alteração desses componentes. Então, a resposta à primeira pergunta é sim. Se for ativo no infravermelho, e se estiver nessa faixa, é possível analisar pela técnica. Quando você tem água... Ela vai ser absorvida num ponto... Exato. Você tem um desafio maior, que o infravermelho é bem absorvido em água. Uhum. Então, assim, nesse caso, a gente mostrou uma estratégia para não interagir muito com a água, mas, mesmo assim, avaliar algo que está imerso em água. Né? Então, a gente está pegando a partinha seca ali desse material, mas que está imerso em água. Então, assim, a pergunta é se a água que você tem no teu sistema, se ela vai interagir muito com o feixe, ou seja na microscopia ou na nanoscopia. Tá. Só mais uma, rapidinho. Você tem, às vezes, inclusões com hidrocarboneto dentro. E isso seria, por exemplo, o petróleo passou, aquele cristal que fechou aquele sistema, passou muito tempo depois, passou outro óleo, eu consigo separar esses dois óleos. Eu sei que o hidrocarboneto na faixa do SUIR é extremamente mapeável. Daria para utilizar? Daria para fazer. Inclusive, a gente teve já um estudo tentando avaliar, por exemplo, resíduos de óleo em microporos, em rocha, enfim, tentando ver a inclusão desse óleo, a absorção desse óleo na rocha, a profundidade disso, enfim. Então, é possível. E nessa faixa, você, inclusive, consegue meio que aferir o grau API, né, do óleo. Pelo menos no sensoramento remoto, então, a gente tem bastante dado nisso. Para a nanoespectroscopia, é bem desafiador chegar nesse nível, porque aí você já está falando realmente de uma análise rigorosa espectroscópica. Em geral, no nano-FTIR, a gente já sabe mais ou menos o que a gente quer ver e você quer saber onde essas coisas estão, entendeu? Porque a técnica é desafiadora. Agora, no micro-FTIR, sim. Se as tuas coisas estão na faixa de micro, aí você tem sinal suficiente para ir até pequenas variações espectrais para identificar. Eu tenho várias perguntas, vou tentar não fugir muito assim. Mas, pensando em imagens hiperespectrais, no que a gente consegue fazer fora de um síncrotron, a região do espectro UV-Vis também é bastante importante. Eu queria saber se existe a possibilidade de fazer isso, mas não só na região do infravermelho, ou se existem equipamentos que permitam ir também para a região do ultravioleta. E também pensando nos equipamentos de laboratório mais convencionais, o Raman também é bastante importante.
E eu queria saber se num Sirius, por exemplo, você tem fluxo suficiente para pegar uma radiação monocromática para tirar espectros Raman, ou se você precisa mesmo de um laser para fazer isso. Essa é uma ótima pergunta. Bom, a primeira pergunta a respeito de visível e UV. No visível, a técnica de nanoespectroscopia é bem conhecida já. Então, assim, existem lasers visíveis no visível, tanto de banda estreita, de banda larga, e é possível fazer tanto espectroscopia quanto imagem com um único comprimento de onda. O pessoal que estuda plasmônica, essas coisas mais na faixa do visível, excitons, enfim, é possível fazer. No UV não existe ainda. Então é uma coisa, de fato, que seria muito interessante. Fazer nanoscopia de ultravioleta, enfim. A outra pergunta é sobre o Raman, né? Bom, existe Raman, existe nano-Raman. No Raman, os lasers são bem estabelecidos e eu diria que não tem nem o que pensar. O laser é muito melhor que o síncrotron porque você tem um comprimento de onda só, ultra intenso, enfim, é perfeito para isso. Existe a categoria também de TERS, nano-Raman, que é Tip Enhanced Raman Scattering, alguma coisa assim, spectroscopy. Enfim, nesse caso você usa um laser visível, ilumina uma ponta, você faz todo esse confinamento na ponta também, só que o que você mede é a atividade Raman e não a absorção de infravermelho. E é um experimento bem difícil, porque depende muito da construção dessas pontas, que devem ser especiais, mas é um experimento bem estabelecido também. Mas, nos dois casos, o laser é essencial. O síncrotron não teria muita vantagem, porque é de banda estreita. Tá, uma dúvida que eu teria, assim, é que uma limitação instrumental que a gente tem no Raman é de ter... A gente não tem laser para tudo quanto é comprimento de onda, e se, de repente, o síncrotron não seria viável nesse sentido, de você poder não avaliar só verde, vermelho e infravermelho. Eu diria que seria ótimo se a gente tivesse a densidade espectral de um laser nessa faixa toda. Mas a atividade Raman, ela também é muito mais fraca do que a atividade de infravermelho. Então, assim, eu diria que realmente não dá para usar a parte visível do síncrotron para essa modalidade. Tá bem, obrigada. Just a small comment. On one of your first slide, you have a small bug. You say the vibration go from 5 microvolt to 0.5 EV. Must be 5 millivolt. Well, you correct that later. Okay, it's somewhere. Pois em vermelho ainda, que é para destacar. Milivolt. Eu acho que o que eu falei aqui é 50 microeletrovolts e eu falei 500 milivolts, talvez, ou não? Eu falei da ordem de milivolts. Bom, se eu falei, eu devo ter errado alguma coisa aqui, de fato. Vale o que está escrito. Obrigado, Ivo. Mais alguma pergunta? Se não for fugir do assunto ou da palestra, teve um slide que era de muito interesse meu e você pulou. Você pode passar na aplicação da doença de Alzheimer? Vamos lá, você me fala qual que é. Ah, ok. Esse daqui, né? Bom, esse daqui é um caso científico de uma colaboradora e usuária lá da Suécia. E o que ela fez foi, ela cultivou neurônios numa superfície de ouro. Fez uma cultura ali de neurônios. E, enfim, eu sou físico, para mim é uma mágica isso. Assim, e é neurônio de camundongo mesmo. Assim. Eu aprendi que é camundongo e não rato, hein? Mas, enfim, ela
criou essa rede neuronal de um camundongo ali, e a ideia aqui é ver se a assinatura química de um neurônio saudável e um neurônio transgênico com Alzheimer tem alguma diferença. Mas isso no nível de neurônios isolados. Então, eu poderia fazer isso com uma média de neurônios, enfim. Mas o que ela acha é que existe algumas partes específicas do neurônio que participam mais desse efeito. Então, esse é o grande objetivo dessa pesquisa. E o que a gente fez primeiro foi fazer isolar. Tem algumas regiões que esses neurônios estão bem isolados. Então, o que vocês estão vendo ali colorido. Cadê o... Tá bom, legal. Bom, esses mapas aqui são mapas de topografia, então é só morfologia, né, altura. Então foi possível ver aqui algumas partes específicas, eu acredito que seja parte de um axônio isso aqui. E aí a gente tirou espectros de uma região bem específica desse axônio. Então, assim, a ideia aqui é ver se existem alterações, principalmente nesse pico aqui, que é o pico da amida 1, né? Então, esse pico de absorção, ele vem das proteínas e ele tem informações, inclusive, da estrutura secundária da proteína. Então, assim, ele tem alguns ombros que eles estão relacionados à quantidade de beta-sheets e alfa-helix que você tem nessa proteína. Isso quer dizer que, como essa é uma doença relacionada à agregação de beta-sheets, a ideia era ver se esse ombro cresce ou se modifica à medida que você compara um neurônio saudável e um neurônio com Alzheimer. Então, esse é o tema, né? Ainda não foi conclusivo, as medidas que ela fez aqui não foram conclusivas, justamente porque essas alterações podem ser muito pequenas e talvez a gente precise de dados com um pouco mais de qualidade, enfim. Tinha também algum desafio na preparação de amostras, a Cris está perguntando aqui por que é em ouro, e aí tem a ver um pouco com a técnica. A técnica, como eu falei antes, ela se baseia no efeito de antena numa ponta metálica. Então, assim, para os físicos aí, se a gente consegue ter um sistema onde você tem essa antena com aqueles campos muito fortes na extremidade da antena, um meio ali a ser estudado, pode ser um dielétrico, um orgânico, e embaixo disso um outro metal, você cria um espelho dessa atividade dipolar da antena. Então, você aumenta o sinal espalhado. Isso, obviamente, se a amostra é fina o suficiente para que esses campos consigam alcançar o substrato. Enfim, então o uso do ouro é para melhorar o espalhamento, nesse caso, dos orgânicos, que espalha muito fracamente. Tá? É isso? Legal. Fome? Você mostrou a banda, comparando o corpo negro, o síncrotron e tudo mais. Faz uma comparação para a gente do LNLS com os Sirius. Eu tenho aqui o... Mas eu posso falar. Pode só falar. Bom, aqui eu falei, eu fiz uma comparação entre, e nesse caso aqui, nem é o nosso síncrotron, é o síncrotron lá da Califórnia, mas, enfim, é uma comparação entre fonte de corpo negro e a emissão de um síncrotron e de alguns lasers. No caso dos Sirius, se a gente comparar com a máquina atual, o ganho em fluxo não é tão alto. Por incrível que pareça, essa máquina é muito boa para infravermelho, para emissão. Essa daqui, porque é uma máquina de baixa energia, vocês devem ter aprendido já na geração de raio-x ou de radiação em síncrotrons, que existem elementos ali, por exemplo, dipolos, bending magnets, que eles têm uma energia crítica, essa energia crítica escala com a energia dos elétrons que estão passando ali, com o campo magnético usado no dipolo, enfim. As fontes de infravermelho são fontes de dipolo e não de onduladores ou wigglers. Isso quer dizer que para baixa energia e baixos campos magnéticos nessas fontes,
eu tenho uma alta emissão, aliás, eu desloco a emissão para baixas energias. Então, o infravermelho se beneficia com isso. No Sirius, eu tenho 3 GeV, mas eu tenho também a vantagem de ter dipolos com baixo campo magnético. Então, é meio Tesla, o dipolo que a gente vai usar, contra um aqui de 1,6 Tesla. Então, tem um ganha-perde aí, mas, no fundo, a gente meio que empata em fluxo. Mas qual que é a grande vantagem? Aí vem o grande salto com o Sirius. É a estabilidade. A estabilidade da máquina é supostamente muito melhor. Supostamente não, ela é muito melhor. O conceito de controle desses elétrons é um conceito muito sofisticado. As linhas de raio-x vão ter nanoscópios. Isso quer dizer que a gente vai se beneficiar muito com todo esse conceito de estabilidade. E se a gente tem, agora um exercício aí para vocês, se a gente tem o mesmo sinal, que seria o mesmo fluxo, mas tem um ruído menor, o que aumenta? Bom, a relação sinal-ruído melhora, né? A sensibilidade melhora. É esse o lance. Então, a sensibilidade química melhora, é o que a gente quer. Então, não tem problema ter o mesmo fluxo, mas vai ser um experimento muito melhor. Beleza. Mais uma aí? Você falou que a subfase interfere quando você faz a medida, né? E, no caso, se eu quiser preparar se eu preparo um filme de Langmuir numa cuba de Langmuir, eu tenho uma subfase. Se eu quiser investigar, por exemplo, como nanoclusters se organizam num filme molecular, essa subfase vai estar interferindo mesmo se a subfase for uma água ultra pura? Então, eu não conheço muito sobre o seu filme, não sei se ele vai estar no líquido ou não, enfim, filmes de Langmuir, em geral, você tem um líquido ali, as coisas boiam ali, você espreme as coisas, né? Enfim, eu não sei exatamente a espessura desse filme, mas eu posso falar o contrário. Qual que é a profundidade de penetração da técnica? E aí você pode, talvez, inferir se vai interferir ou não. A profundidade de penetração da técnica é aproximadamente 2 vezes o raio da ponta, uns 50 nanômetros. Então, se você tem coisas muito grossas, obviamente você não vai ver o que está embaixo. Agora, eu não sei exatamente, quando você fala em filme de Langmuir, talvez você tenha uma camada molecular ali, né? Então, é muito fininho, né? Agora, e aí, certamente, a gente vai ter o sinal também do que está embaixo. Era isso? Era. Exato. Então, tem alguns desafios mais mundanos nisso tudo, que é o seguinte, isso é um AFM, então eu uso uma ponta para medir uma superfície. A tua superfície é estática, porque se é um líquido, não é, né? Vai mexer. Então já começa por aí. Como é que eu vou fazer médias ali, integrar por um tempo numa região, sendo que as coisas estão meio que se movendo? Então já começa por aí. Então, o ideal é pensar em estratégias do tipo, você pesca... Era isso que eu ia falar. O ideal é você transferir esse filme para um substrato, tem efeitos de secagem, enfim, aí vai de você saber se vai ser representativo ou não. Uhum. Então, só falando tipo, em relação ao que eu trabalho, né? Tá. Que eu trabalho com a cuba, e quando está aberto, ele está ali desorganizado, mas vai fechando as barreiras da cuba, né? Vai botando mais tensão, ele vai se organizando até chegar ao colapso, no caso com que eu Só trabalho. uma pergunta simples que eu tenho. Dá para fazer AFM nele? Já fizeram? Se fizeram, já é um bom começo. Sim. O outro desafio, esse é o desafio morfológico. Uhum. Desafio óptico agora. Lembra que os neurônios estavam num substrato de ouro? Que eu falei que o ouro ajuda para materiais que espalham muito pouco? No teu caso, o fundo vai ser um líquido, né? E aí a gente vai sofrer um pouco com essa perda de sinal ou com essa... A gente não vai ter esse empurrãozinho do ouro. Entendi. Entendeu? Então, assim, tem alguns desafios, a técnica tem alguns requisitos. Se o teu sistema já foi avaliado em AFM, provavelmente ele pode ser avaliado aqui. Agora, se o sinal de infravermelho vai ser um sinal bom, assim, que te dê o contraste que você precisa, aí eu não sei.
Aham. Eu vou deixar a Ingrid te responder isso. Então, Fiquei pra trás. no Sirius, vamos providenciar isso aí, né? Quando eu tiver um aluno para fazer isso de energia. Bom, mas assim, tá no estágio ainda de pesquisa, assim, não é algo disponível em lugar nenhum do mundo. Surgiu uma dúvida agora que vocês estavam discutindo isso sobre o fluido. Os modos de contato do AFM se aplicam a essa técnica? Porque o modo de contato intermitente, ele é um dos modos de contato que superam você fazer análise nesse tipo de fluidos ou materiais isolantes, não? Bom, o modo que a gente usa aqui no SNOM é tapping. É o modo semi-contato, tá? Por um requisito da técnica. Assim, a técnica tem... A detecção precisa dessa modulação. E, de fato, é possível fazer análise de superfície de líquidos com esse modo. O único problema de você avaliar um líquido diretamente, sem absolutamente nenhuma interface ali, é que, para um AFM, você pode fazer isso muito rápido. Mas, para análise espectral, você sempre precisa parar num lugar e integrar por um certo tempo, para você construir aqueles interferogramas, para construir o espectro de infravermelho. Então, assim, a pergunta é, como é que eu vou fazer médias por alguns minutos num ponto, sendo que eu estou ali vivendo com o movimento browniano do líquido, integrando um monte de coisa que está passando ali, entendeu? Então, assim, no ponto de vista de AFM, você tem razão, é possível fazer diretamente no líquido. Mas, como você quer fazer uma análise ótica das coisas, e você tem que integrar por um tempo, aí inviabiliza. Por isso que o grafeno acaba sendo algo interessante, porque mecanicamente ele dá uma robustez para a superfície, e nesse caso a gente pode grudar algumas coisas ali também. Fala, Sato. Quantas camadas de grafeno você consegue passar? Por quantas camadas de grafeno você acha que você ainda tem algum sinal? Transmissão? No seu do caso, né? Se você for fazer um packing, tem que ser uma monocamada de grafeno ou pode ser... Porque não, às vezes... Pode ser bicamadas também, mas o quanto mais fino, melhor. Como quantos? Aí, essa é uma informação interessante. Ela vai caindo, tá. Então a transmissão cai 4% com o número de camadas, né? No visível. Tá. Então eu diria que... Porque às vezes é muito difícil fazer uma monocamada. Às vezes você tem vários flakes, mas... Não, é mais fácil fazer monocamada para esse tipo de sistema, porque no CVD você só cresce ou monocamada ou policristalino. E para transferir mais camadas, teria que transferir mais monocamadas, mais sujeiras. Enfim, então a monocamada é perfeito. Acho que é bom fechar, né, Cris? Se alguém quiser falar comigo, acho que a gente pode falar no café. Pode ser? Beleza.